Boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agora não é a estreia, mas é a primeira pílula que a gente apresenta. Então, meu nome é Adriana Carvalho, né? Eu sou aí uma pessoa que acompanho o documentário desde o início, das várias organizações que eu já passei. Então, comecei acompanhando quando estava na ONU Mulheres, continuei acompanhando quando estava na UI, e agora estou na Generation e sigo aqui acompanhando e participando desse debate que é tão caro, né? Então, hoje, qual que é o tema da noite, né? É o empoderamento econômico das mulheres. E para ilustrar isso, a gente vai ver a primeira pílula, né? É a pílula que conta a história da Aline Maria da Silva, que é motorista, né? Parceira da 99, mas que perseguiu esse sonho de dirigir, que ela tanto queria e que ainda poucas mulheres o fazem, né? Então, no empoderamento econômico, a gente vai falar aí dos impactos individuais, coletivos inspirados aí pela história da Aline. Então, eu vou mencionar aqui os nossos apoiadores, patrocinadores, né? Então, esse projeto aí, ele foi concebido pela Gisela Arantes, né, e por toda a equipe, né? Ele é um projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal, foi concebido e é gerido pela UMI Caru Produções Culturais e Cinematográficas, tem o apoio institucional da ONU Mulheres, tem parceria da Rede Brasil, do Pacto Global das Nações Unidas, patrocínio da UI, da Arteris, da 99, que está aqui hoje com a gente, co-patrocínio do ABN Ambro, do Banco Sumitomo Mitsui brasileiro, da Associação Brasileira de Bancos Internacionais, da iniciativa Third Percent Club, da Talences Group, que tem aqui hoje com a gente também o Rodrigo, né? Apoio cultural da Insaei TV, e o ecossistema digital foi desenvolvido pela Zeitgeist, acho que eu estou pronunciando certo aqui, né? Então, antes de eu, acho que passar aqui, né, eu acho que eu queria comentar que quem são aí as nossas as estrelas aí, né? A gente tem 8 mulheres que estão aqui tendo suas histórias contadas. A Aline é uma dessas mulheres, mas a gente tem mais 7 que têm prestigiado muito. Então, com isso, eu gosto muito de falar, eu estou nesse estereótipo, mas eu vou chamar a pílula para a gente ver aí a história da Aline antes de começar o debate e eu apresentar esse painel maravilhoso. Por favor, a pílula. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu entregava papel na rua, eu sempre quis muito trabalhar, muito mesmo, para ter minha grana. E é uma trajetória que a gente que mora na comunidade, a gente tem uma visão um pouco diminuída, assim. Então eu não tinha uma visão, assim, do mundo, de nada. E visão de comunidade, assim, é que você fica naquele casulo. Eu trabalhava numa clínica de fonoterapia e a minha relação com meu ex-patrão, na minha mente, era normal, por conta da cultura machista que tem no nosso país. Aí ele ficava com piadinhas, nossa, você tá gostosa. Eram umas coisas assim meio absurdas, porém, na mente fechada que a gente tinha na época, era normal. Um belo de um dia, ele tava bem ríspido comigo, alterando a voz, e eu a todo momento quieta, assim. Quando eu levantei, ele me deu uma imprensada. Eu falei assim, dá licença. Nisso que eu falei, dá licença, ele me empurrou, me deu um soco nas costas. Só que eu não estava esperando isso. Então, assim, ali naquele momento, eu não tive reação. Eu só chorava, porque assim, foi uma agressão. E não foi só física, foi moral. Eu nunca imaginei passar isso assim na minha vida. Fiquei em depressão, eu fiquei mal. Assim, eu ficava na cama chorando, né? Só que assim, foi bom porque hoje eu olho e falo assim, meu, como eu despertei. Assim, eu conheci outras coisas, outras pessoas, eu vi a força que eu tenho, descobri a minha paixão, né, que é dirigir, que eu amo. Hoje até eu brinco que eu me acho mesmo dirigindo. E hoje as minhas amigas até, eu despertei nelas a vontade de dirigir. Todas as minhas amigas, quase todas dirigem. Sabe assim, tudo depois de mim. A vida requer cuidado. O ser precisa de cuidado. O cuidado gera o zelo.
O zelo traz a segurança. Cuidar de uma só pessoa é abraçar toda a humanidade. A pandemia mudou, acho que na vida de todo mundo, todo ser humano, né? Você pegar a força da onde você não tem para ir na luta, né? Então, foi um grande despertar para as mulheres também. Você sai de manhã para trabalhar, você não sabe o que te espera, você enfrenta, né, seus medos. Depois, no final de tudo, você vê assim, você fala, como eu fui capaz, você ajuda pessoas que você nunca viu na vida, você conhece lugares. Porque assim, eu fui muito, muito limitada. Sabe assim, uma borboleta quando voa? Eu me sinto assim, hoje. Muito bem, voltamos aqui. Espero que vocês tenham gostado muito aí de ver a história da Aline. Então, só relembrando aqui, antes da gente começar realmente o debate, o nome desse projeto é Mulheres Iluminando o Mundo. Esse primeiro documentário tem 37 minutos e a gente vai ter aí 8 pílulas ao longo dos próximos meses, cada pílula contando a história de uma dessas 8 maravilhosas mulheres que vem iluminando o mundo, né? A Miriam Monteiro, produtora de café orgânico sustentáveis, a Major Carla Lessa, né, pilota e assessora militar do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Aline, que está hoje com a gente, motorista e parceira da 99, a doutora Sônia Guimarães, que é professora de Física Experimental do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, mais conhecido como ITA, a Sandra Benites Guarani, Nhandewawa, que é mestra em Antropologia Social e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo, a Fernanda Ribeiro, presidente aí da Afrobusiness e cofundadora da Ponta Black, a Nízia Trindade, que é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz, e a Paula Pascoal, que quando deu a entrevista era responsável pelo PayPal no Brasil e atualmente está como Managing Director da Google Play. Então, com isso, apresento o painel aqui com a gente de hoje, que é composto pela Aline, como eu já falei, Maria da Silva, motorista parceira da 99, pela própria Gisela Arantes, que é diretora e roteirista, que concebeu aí todo o projeto, pela Juliana Biasi, que é diretora de marketing da 99, pela Helena Bertot, conselheira do Plano de Menina e Head de Comunicação e Diversidade, e o Rodrigo Viana, CEO da
Muppet. Então, é um prazer conhecer quem eu não conheço e rever pessoas aí que eu gosto muito. Então, vou começar aqui com a Aline, gente. Aline, no filme você conta que sua vida mudou ao se tornar motorista, parceira da 99. Como você descobriu essa paixão de dirigir e conquistou essa autonomia financeira? Conta pra gente um pouquinho mais o que veio junto com essa autonomia, né? Que transformações essa independência, essa realização desse sonho trouxe para você e para sua família. Bem-vinda. Obrigada. Então, é muito emocionante, né? Rever de novo. É uma história que marcou muito, né? A história que aconteceu antes e depois, assim, que eu me tornei, né, motorista, a independência financeira, a gente se redescobre na realidade, né? É algo assim, é uma Aline que eu não conhecia, que existia dentro de mim, né? É algo libertador, que eu posso dizer. Então, assim, foi um sonho. E sobre a direção, eu sempre gostei de dirigir, mas eu dirigia esporadicamente. Jamais eu pensei em trabalhar exercendo, né, a função de motorista, ter essa autoconfiança de fazer viagens para todos os lugares, né, transportar pessoas que você não conhece. Então, assim, é muito libertador, é muito gostoso, né? Você se sente assim, até eu brinco um pouco psicóloga, é muitas histórias a cada minuto, é vários lugares que a gente conhece. É algo assim que eu descobri que eu amava, né? Eu trabalho com uma coisa que eu gosto bastante, né? Fora a independência mesmo, né? E a autonomia de você ditar o que você realmente quer, né? Você fazer, você sabe, você vê que você é capaz. Não sei se deu meu tempo. Ah, que bom, Aline, é muito bom ouvir, né? Para lembrar, e todo mundo que está com a gente, hoje no Brasil as mulheres são apenas 17% das pessoas aí do segmento de transporte, né? E a gente ainda comemora, né? Eu, como mulher, adoro pegar um táxi aí quando tem uma motorista mulher, né? Mas ainda são poucas as pessoas. Nada contra os homens, o Rodrigo está aqui com a gente, eles também são muito queridos aí, mas é gostoso realmente você ver as mulheres ocupando outros espaços, né? Então, antes de eu ir aqui para a Gisela fazer a pergunta, só apresentando aqui a Cláudia Cavalcante, que está comigo, né? Que é aí uma grande parceira, consultora da área de diversidade e inclusão, já foi diretora da Unilever, tem uma longa carreira em recursos humanos, ela vai dividir comigo aqui a mediação, porque hoje eu tenho aí umas questões familiares, então vou abandoná-las daqui uns 20 minutos. Então, com isso, vamos aí para a Gisela, que concebeu, que eu conhecia uns 5, 6 anos atrás, né, que virou aí uma grande amiga. Gisela, qual a importância de uma profissional como a Aline ser retratada nesse primeiro documentário, né? Como que você acredita que a história da Aline pode inspirar outras mulheres? Boa noite a todas, a todos, a todes. Né? É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa segunda Conversas que Iluminam. Né? A gente fez a nossa estreia, a pré-estreia, no dia 28 de outubro, e agora estamos dando continuidade a esse projeto que tem um filme de 37 minutos e 8 pílulas de filmes de 5 minutos cada um trazendo uma mulher maravilhosa, como é o caso da Aline Maria da Silva aqui hoje, né? Então, eu agradeço bastante, agradeço muito ao Rodrigo, a Adriana, a Cláudia, a Aline, a Helena, a Juliana, que estão hoje aqui com a gente, podendo dividir essa conversa, né? E avançar um pouco aí sobre os conteúdos que o próprio filme e as pílulas apresentam, né? Então, Adriana, essa pergunta, eu como cineasta, eu penso logo numa imagem, né? Eu acho que faz parte um pouco do meu ser, já logo veio uma imagem. Então, me vem assim, né? Uma pessoa que está no alto de um edifício de muitos andares, quando ela olha para baixo e olha a rua, o que ela vê? Vamos todo mundo fazer esse exercício, né? Do cinema aqui juntas. Ela vê
carros passando, né? Se for à noite, ela vai estar vendo luzes, provavelmente quase que um borrão de luzes, pessoas transitando, né? Naquela agilidade, aquela pressa, sem rosto, sem identidade, né? Pessoas sem uma expressão. Ela está vendo o geral. Agora, vamos, né, descer essa nossa personagem, então, ela desceu desse prédio, ela saiu na rua, e aí sim, ela começa a enxergar a expressão de cada pessoa, como essa pessoa está vestida, qual a condição social dela, né, se ela está triste, se ela está alegre. Isso tudo faz com que ela vá cada vez mais se identificando com aquela pessoa. Então, por que eu estou trazendo essa imagem, né, que é até bastante simples? Mas porque eu acho que traduz a importância da gente dar voz e dar luz a histórias como a da Aline Maria da Silva. Né? Uma pessoa comum, no sentido de não ser uma celebridade, quer dizer, até então, né? Porque agora ela já é uma celebridade, já é a nossa grande depoente do filme também, uma das 8 depoentes. Mas assim, né? Uma mulher que veio da comunidade, que passou por todas as circunstâncias que essa situação acarreta, né? E pode se transformar, né? Depois a gente não vai dar spoiler total aqui para quem ainda não assistiu a Pílula, entrou depois no debate, ou quem vai ainda assistir também o filme, que estará aqui no canal da Ensaiei também até o dia 15, agora na segunda-feira, né? Mas, enfim, então, a história da Aline é uma história que todas as mulheres podem se identificar. Então, no momento em que você particulariza uma história, ela se torna ainda mais universal. Né? Como é o próprio cinema, né? O cinema é uma arte absolutamente universal, é uma arte perene, ela ultrapassa fronteiras, ela ultrapassa línguas, né? Ela vai além das barreiras. Então, eu penso isso, né? Uma vez me falaram assim, mas esse filme fala do Brasil, não é o caso deste filme aqui, de um outro filme que eu fiz. Esse filme fala do Brasil, as pessoas de fora não vão entender. E não é verdade. Não é verdade? Depois o próprio filme, esse que eu estou comentando, ganhou vários prêmios internacionais. Então, o que significa? Que quanto mais particular é uma história, mais ela se torna universal e ela pode chegar até as pessoas, influenciar, né, para inspirar outras pessoas, outras mulheres a também conseguirem galgar, né, os seus sonhos, os seus desejos, como a Aline conseguiu. Se transformar, né, se transformar numa grande flor humana. Se a gente pensar assim, numa flor, exatamente, né? Ela, antes de virar botão, ela já existe enquanto flor. Ela já está lá, né? Está latente. No momento propício, né? Com a chuva, com o sol, com aquilo tudo que ela precisa, com o alimento da terra, ela, então, né, vira aquele botão e floresce. Então, da mesma forma, somos nós, mulheres, né? E esse filme, então, ele traz 8 mulheres, né? O filme de 37 minutos, que são muito diferentes entre si. Porém, são muito semelhantes, né? Então, são mulheres economicamente, socialmente, etnicamente distintas. Mas quando a gente olha na profundidade, nós somos muito parecidas, né? Nós todas somos uma. Porque, na verdade, a gente está além da gente mesmo, né? A gente representa também uma condição de vida, né? Um arquétipo, vamos dizer assim, né? Que o filme, inclusive, coloca de uma forma bastante contundente essa questão do arquétipo feminino, né? Então, a gente passa a ter essa identidade que, embora a gente seja muito diversa, a gente tem um denominador comum, né? E isso eu procurei também trazer para o filme, né? Que a fala de uma complementa a fala da outra. Hoje vou te interromper um pouco, vai aí para o final, conclui. Me empolguei, desculpa. Não, assim é a vida. Mas só conclui, vai, também eu te cortei no meio, mas conclui aí. Eu acho que acredito que eu vou ter alguma oportunidade para frente, aí a gente vai complementando a ideia, não tem problema não. Obrigada, Adri. Imagine, Gina, a Gina no filme ela manda, mas aqui na mesa a gente manda nela, então vamos lá. Isso aí. Então agora passo para a Helena. Helena, super bem-vinda. No plano feminino e no plano de menina, né, vocês sempre dizem, toda mulher tem um plano, toda menina tem um plano, mas a gente sabe que muitas mulheres nem sempre podem ter sabem que elas podem ter esse plano para si mesmas, né? Muitas vezes elas pensam que elas só têm que sobreviver.
Então, pensando nas mulheres chefes de família aí, que são empreendedoras muitas vezes para sobreviver por necessidade, quais as dificuldades que vocês identificam para que elas realmente consigam entender que elas podem ter os seus planos, né? Que elas possam fazer os planos? Gente, está com um pouquinho de retorno. Eu não sei se alguém está com o microfone. Agora, acho que para fechar o microfone. Agora foi. Gente, só um segundinho. Eu estou naquele melhor momento home office de verdade. Oi, meu amor. Não tem problema. Tá bom, minha filha. É o home office real, né, gente? As consequências da pandemia. Bom, super prazer estar aqui com vocês. E Dri, parte da resposta já está nessa tua pergunta, né? Todas as vezes que uma mulher, ou nós, né? Todas as vezes que a gente está preocupada em sobreviver, se a tua preocupação é a sobrevivência, você não tem tempo de planejar. Se você não tem tempo de planejar, você não tem tempo de prosperar. Porque o modo sobrevivência, né, quando mulheres estão, seja no empreendedorismo, ou sejam em atividades muito de base, que você está preocupada, né, em vender o almoço para pagar a janta, é muito complexo crescer na perspectiva da escassez, né, na falta de acesso. E isso incorre sobre desigualdade de oportunidades. Então, todas as vezes que a gente fala de desigualdade de oportunidade, eu gero exaustão. Então, a gente tem uma legião de mulheres exaustas e desmotivadas, e a gente precisa interromper esse ciclo desses tipos de violência. Então, o que a gente está falando aqui é se propor a ser uma inspiração, a construir uma rede de network potente que conecte mulheres a oportunidades. É isso, basicamente, que o plano de mulher e o plano de menina está se propondo a fazer. Como é que a gente diz para essas mulheres que, para além das suas realidades, a gente pode ter uma perspectiva de futuro, a gente pode e deve se descobrir enquanto potência para uma construção de novos repertórios, para uma construção de novas narrativas, para que a gente trabalhe com elas de uma maneira em que a gente abra um pool de oportunidades. Eu fiquei muito tocada, né, assistindo o vídeo, né, e ouvindo a história da Aline, porque ela traz uma frase que para mim me tocou muito, e é o que a gente vê acontecendo na vida de todas as mulheres. Eu nem percebia que aquela relação, né, era abusiva, era uma relação violenta, era uma relação que a diminuía, porque muitas vezes você não tem essa percepção. Então a gente entra para trabalhar com essas mulheres essa percepção de que, uma vez que a gente interrompa os ciclos que normalmente da desigualdade, eles levam ciclos de violência que minam as oportunidades de ser, de se perceber e descobrir, de vivenciar todas as potências que nós temos enquanto mulheres. Eu acho que é um pouco disso, Dri. Excelente. A Helena e a Aline compensaram agir. Falou muito, muito bem, Helena. E é isso, né? A gente sabe aí que, quando a gente fala do empoderamento econômico, esse trabalho que o Plano de Menina, né, o Plano de Mulher faz é fundamental, mas é fundamental pensar em políticas públicas, né? Se a gente não tem creche para deixar o filho, como é que a gente vai ter tempo para fazer, né? Se a gente não tem um mínimo de noção de planejamento financeiro, de fluxo de caixa, como é que a gente pensa no nosso ganho, né? Então, a gente tem que... as desigualdades das mulheres, das pessoas negras, né, da comunidade LGBT, a gente só vai eliminar se a gente trabalhar em conjunto, como um indivíduo, como organização aí da sociedade civil, como governos e como empresas. Então, com isso, agora chamo a Juliana. Juliana, além de atuar como diretora aí de marketing, né, da 99, você lidera um grupo da empresa que é o Programa Mais Mulheres. Pode contar um pouquinho mais para a gente como surgiu esse programa? Claro, primeiro, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema tão importante, né? Então, contar um pouquinho mais do programa Mais Mulheres. Na verdade, a 99 sempre se preocupou muito com a diversidade, né? É uma cultura bem latente internamente isso. Apesar disso, a gente começou a identificar oportunidades e desafios internos em relação às mulheres. Então, junto com o 99 Mulheres, que é um grupo identitário, um comitê interno, a gente começou a debater quais seriam possíveis ações para a gente promover e apoiar a nossa liderança feminina, o empreendedorismo,
toda a questão realmente de desenvolvimento do nosso time interno. E aí, com essa construção mais definida internamente, a gente começou a ver o potencial de expandir para fora, né? Através desse aprendizado que a gente teve interno, e também com essa credibilidade, vendo como era importante também externalizar isso. Pensando muito na nossa base, né? Então hoje mais de 60% das nossas passageiras são mulheres, e por outro lado, apenas 5% são motoristas, das motoristas parceiras são mulheres. A gente viu que realmente a gente tinha a necessidade de trazer um ambiente mais seguro, digno, e diminuir as barreiras de entradas, não só para essas pessoas que já utilizam a nossa plataforma, mas as possíveis mulheres que iriam passar e ainda vão passar a utilizar a plataforma no futuro. Então, a gente começou a fazer rodadas de conversas com as motoristas parceiras, a gente ouviu histórias incríveis e reveladoras, como a da Aline, que está aqui hoje inspirando outras mulheres. E com base nisso, a gente começou a entender o que fazia sentido, trocar, ver como a gente poderia atuar de uma forma mais efetiva, e também através de pesquisas a gente ouviu as passageiras. E com isso a gente criou o programa Mais Mulheres na Direção. Inclusive, o Plano Feminino até participou do nosso evento de lançamento em 2019, uma conversa super importante com outras mulheres e outras instituições, como realmente o início desse programa, que hoje não é mais um programa, ele é uma causa de marca, e é o que nos guia a trazer novas soluções, a trazer debates, a trazer reflexões, como até aqui essa participação da gente trocando e trazendo esse tema de uma forma muito ativa para as mulheres. Então foi assim que nasceu e é assim que ele continua vivo, a gente sempre em uma constante evolução para trazer esse tema tão importante. Muito obrigada, Juliana. Então é isso, né? A gente precisa de todo mundo fazendo sua parte. É muito bom a gente ver que cada vez mais empresas, assim como a 99, têm realmente assumido essa pauta, né? Porque a gente precisa trabalhar em conjunto. E com isso, agora chamo o meu querido aí, que começou com uma relação profissional, agora eu já considero o meu amigo, Rodrigo Viana. Rodrigo, conta um pouquinho para a gente. Quando a gente fala em empoderamento econômico, né, a gente pensa muito nas mulheres, mas a gente sabe também que esse é um assunto que diz respeito aos homens, né? Como os homens podem ser aliados das mulheres nessa conversa, né? Como esse mundo melhor também vai ser bom para os homens, né? Quais atitudes esperar de um homem em posição de liderança para ajudar realmente nessa causa? Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Gisela, pelo convite. Adri, minha querida amiga, obrigado mais uma vez. E boa noite a todas que estão conosco no painel. Eu me lembro, Adri, como você comentou, nossa relação começou de forma profissional, mas à medida que a coisa o tempo foi passando, nos tornamos amigos. E eu me lembro no começo, quando nós criamos a Aliança para o Empoderamento da Mulher, um projeto muito meu, seu, da Patrícia Molina e de outras pessoas, que englobavam ali 12 empresas multinacionais que são hoje, até hoje, benchmark em práticas de empoderamento e liderança feminina, e nós começamos a conversa com os CEOs das organizações e perguntávamos, né, como é que está a questão de liderança de mulheres na sua empresa? Não, aqui a gente não tem esse problema. Aqui a gente tem empresa, eu creio que a empresa seja 50-50. E é um pouco de uma miopia muito grande que acontece não só nessas empresas, mas em muitas outras, né? Porque quando a pessoa faz um diagnóstico da organização, você percebe que o formato de mulheres dentro de uma organização é quase como um modelo de uma pirâmide, né? Então você começa com uma base recheada de mulheres e até muitas vezes majoritariamente maior mulheres do que homens, e à medida que você vai subindo na pirâmide, esse número diminui. Nós fizemos recentemente uma pesquisa com o INSPER e com mulheres que mostrava que, em média, 75%, 80% das empresas tinham lideranças masculinas e 20% femininas. Então, quando você fala de empoderamento feminino nas organizações, você fala com um público que a gente chama dos não convertidos, né? São os homens. E eu gosto da frase da Ana Fontes, que fala: é muito fácil pregar para os convertidos. Então, aqui, esse processo ele começa, na minha visão, primeiro com o diagnóstico, que acho que esse é o processo que eu comentei com vocês, e a segunda parte desse processo, depois de um diagnóstico feito e o cenário construído sobre a realidade das empresas, a gente começa a falar do processo de educação. E você passa a educar, de novo, pelo número de quase 80%, a alta liderança, ou seja, educar os homens em relação à questão de mulheres nas organizações de liderança feminina.
Então, acho que o grande desafio que nós temos aqui, a terceira etapa, que é a etapa da inclusão, que é o fato de você ter mulheres e você colocar mulheres nesses cargos e dar oportunidades iguais para elas, ele é uma terceira etapa dessa jornada de 3 etapas, onde o processo de educação é importante porque nós estamos falando com o público não convertido. E aí você tem inúmeras práticas e etc. que você pode colocar, mas eu gosto muito de trabalhar a questão dos vieses inconscientes. Eu acho que é importante com que a gente possa trabalhar essa questão nas pessoas. Todos têm, né? Todas, todos e todos têm os seus vieses. E o quanto é importante você trabalhar isso para que as organizações sejam mais igualitárias e a equidade opere de uma forma melhor, desde que você quebre as suas barreiras da sua criação, dos seus preconceitos em relação ao tema. E a gente sabe hoje que, infelizmente, ainda essa questão de mulheres em liderança, empoderadas economicamente, ainda é um grande tabu aqui no Brasil. Super obrigada, Rodrigo, pela fala e por ter sido um homem aliado nosso aí nesses últimos 10 anos, que tem ajudado a que outros homens nos escutem e façam sua parte. Então, com isso, foi um prazer ficar com vocês até agora, mas eu vou passar para a minha amiga e muito competente profissional desse tema, a Cláudia, que vai levar aí a segunda rodada. Obrigada pela audiência e obrigada aí por esse painel maravilhoso pela oportunidade de estar aqui com vocês. Clau, com você. Obrigada, Adri. Vai lá. Gente, muito bom ouvir. Rodrigo, é muito importante o que você está trazendo, né? Porque a gente precisa de, como a Adri mesma disse, a gente precisa de todos e todas nessa pauta para construir um mundo com menos desigualdade, né? Então, é muito importante a participação. E discutir equidade de gênero passa por discutir estereótipos dos homens também. Então, é muito importante ter pessoas aliadas como você. Eu volto a pergunta agora para a Gisela, para a gente continuar a conversa. Eu acho que o filme retrata mulheres que ocupam cargos e funções bastante masculinas, né? Então, Gisela, como é que você vê e espera que esse filme ilumine a vida de mais mulheres? Como é que você vê o filme como agente de transformação para essa pauta de igualdade de gênero e empoderamento feminino? Então, de fato, né, isso foi um critério bastante importante, essa escolha, né, de mulheres que ocupassem espaços tradicionalmente masculinos e espaços e setores da sociedade que impulsionam, digamos assim, a economia, né, a questão social e a questão cultural de um povo, né? Então a gente tem mulher ligada à agricultura, à tecnologia, ao empreendedorismo, ao transporte, né? Como é o caso da Aline, a segurança, a cultura, a saúde, a educação, né? E são mulheres pioneiras. São mulheres que realmente romperam espaços, às vezes há muito tempo ocupados por homens. Por exemplo, a Anísia Trindade, que é a presidente da Fiocruz, em 120 anos, ela é a primeira a ocupar esse espaço. Então, olha que loucura, né? A doutora Sônia Guimarães é a primeira cientista negra do Brasil. Né? A Carla Lessa é a primeira pilota de helicóptero do Corpo de Bombeiros, quer dizer, então todas elas trazem essa vertente. Então eu acho que só o fato dela a gente poder mostrar essas histórias vitoriosas, né, de mulheres que conseguiram conquistar esse espaço e hoje influenciam uma camada muito grande de mulheres e de homens, né, e de toda a sociedade e de todos os gêneros, a gente já está trazendo luz, né, o próprio título diz, Mulheres Iluminando o Mundo. Então eu vejo assim, né, vocês falaram sobre as políticas públicas e é fundamental que elas aconteçam, né, para a igualdade de gênero, para a equidade, que os governos se emanem com isso, né, e atuem nesse sentido, as instituições, mas para além disso, a gente precisa também transformar o próprio coração, né, porque muitas vezes, lá no fundinho, a gente ainda traz algum preconceito que leva ao machismo, e isso tanto para homens quanto para mulheres, né? Então, quando começou o filme, eu reuni a equipe e falei, gente, vamos prestar atenção, porque aqui a gente está tratando de uma causa, de um tema muito importante, vamos prestar atenção no nosso comportamento pessoal, né? Até que ponto a gente não está trazendo isso também. Vou parar por aqui para não estourar o tempo de novo. Muito bom, Gisela. Acho que você traz aí uma questão que reforça o que o Rodrigo já tinha falado dos vieses inconscientes, né?
todas e todos temos vieses, é um mecanismo do ser humano. E o primeiro passo para a gente se tornar mais inclusivo é a gente olhar para dentro e entender quais são esses nossos vieses, para aí sim conseguir ter ações para mitigar o impacto desses vieses. Então é importantíssimo. Além disso, acho que você traz a importância da representatividade, né? Acho que quando as mulheres assistem e se veem representadas nesse filme, elas inspiram. Então, maravilhoso o que você traz. Acho que com isso eu passo para a Helena. Helena, queria te ouvir um pouco mais. O Instituto Plano de Meninas tem como objetivo levar empoderamento às meninas da comunidade, para que elas se tornem protagonistas de suas histórias. Qual a importância de falar do assunto para meninas tão novas, Helena? Bom, primeiro que é a oportunidade que a gente tem de acompanhar o crescimento de uma geração que já desponta quebrando esse ciclo de violência que a gente falou, né? A gente sabe que você tem personalidades aí que se formam até os 5, 6 anos, e a gente sabe o quanto a fase da adolescência, o início da vida adulta é muito determinante, inclusive é um momento de escolhas, né? Aquelas escolhas de carreira que a gente precisa fazer, etc. E quando você pega meninas, né, muitas delas não necessariamente em situação de vulnerabilidade, né, mas em situações muitas vezes de escassez econômica, elas crescem, o que a gente traz para elas é a perspectiva de que elas podem construir novos repertórios, elas não precisam repetir as histórias muitas vezes de suas mães, das suas avós ou do seu próprio entorno. Como é que essas meninas, essas jovens se descobrem enquanto potência? Como é que a gente começa a trabalhar com elas as perspectivas de futuro? E por isso que no plano a gente trabalha não só hard skill, né, que são aquelas atribuições, aquelas características, aquelas competências técnicas, mas muito de soft skill, né, do comportamental, do mindset, de como é que eu me coloco diante do mundo, como é que eu me vejo potente e me vejo capaz, realizadora. E é por isso que a gente chama de plano, porque todas as vezes que eu tenho um plano, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu mensuro, e a gente trabalha muito nesse lugar. Para vocês terem ideia, a plano, ao longo desses 6 anos, né, que a gente tem, nós já impactamos mais de 5 milhões de meninas em cursos online, mais de 3 mil meninas em cursos presenciais, formamos essas meninas, e durante a pandemia, apesar da pandemia, a gente teve um sem número de vagas, né, encaminhando para empresas como Unilever, Ambev, enfim, e hoje a gente tem 300 voluntárias em diversas áreas de conhecimento, justamente para que a gente consiga criar uma rede potente de network e fazer essas conexões. Trabalhar essa geração mais jovem, trabalhar com essas meninas, é trabalhar a possibilidade da construção de um futuro muito mais amplo, né, com muito menos limites, para que elas se entendam mulheres e mulheres sujeitas de direito. Porque é o que a gente falou, e a Adriana trouxe essa perspectiva. Enquanto o poder público não entra, qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade, né? Seja como organização, seja como empresa. Eu trabalho também no ambiente corporativo. E como é que a gente usa toda essa potência, essa rede, para impactar positivamente? E aí eu acho que tem um ponto importante para a gente trazer aqui, já fechando essa fala. Meninas em situação de vulnerabilidade, meninas de baixa renda, já têm todos os desafios, né? Porque são mulheres e são mulheres em situação economicamente mais difícil. Quando a gente vai para os recortes de raça, de orientação sexual e identidade de gênero, principalmente quando eu falo de meninas negras, esse desafio ele potencializa. Então, eu, no caso, no plano de menina, eu trago um olhar sobre comunicação e um olhar sobre diversidade, que é a minha área de atuação. De como é que eu reconheço contextos econômicos, mas também reconheço contextos da nossa identidade dentro de uma sociedade no Brasil que é machista e estruturalmente racista, crio estratégias e mostro para essas meninas que é possível criar uma nova narrativa, que é possível criar uma nova perspectiva de futuro e que é possível para elas também, ainda que a gente tenha um contexto que diga o contrário. Então, sim, a gente precisa começar muito desde cedo. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Olivia, ela já sabe o quanto ela é potente, porque eu repito isso para ela todos os dias, o quanto ela é potente, o quanto ela pode, o quanto o mundo é um mundo de possibilidades para ela. O que a gente precisa fazer é construir uma rede onde a gente possa dizer isso para todas as meninas, independente da classe social, dando para elas, abrindo caminhos e pavimentando possibilidades para que elas também cheguem aonde elas querem chegar. É um pouco sobre isso.
Muito bom, muito potente a sua fala. Eu acho que o grande desafio que a gente tem no mundo corporativo e na sociedade como um todo é dar igualdade de oportunidades, porque potência Exatamente. todos têm, né? O que a gente tem que dar é possibilidade para que essas meninas possam mostrar esse potencial, né? Muito bom, muito bom. Com isso, eu volto para a Aline. Aline, queria te ouvir mais um pouco. Então, quando você pensa na sua história de crescimento e de autonomia, você consegue identificar as pessoas que foram importantes para você? Quem que te apoiou? Quem que te deu força? Qual a diferença que elas fizeram na sua vida? A Aline está no mudo. Oi, agora dá para escutar? Sim, te Tá ouvimos, ok? Aline. Tá. Uhum. Então, muitas pessoas, né? Mas assim, as principais foi a minha família, né? E meu esposo, né? Como nós estávamos falando, vivemos num país ainda muito machista, né? A nossa criação foi muito machista. Então, assim, meu esposo ele me deu assim um apoio absurdo que eu não esperava dele, né? Me apoiou, me incentivou, sabe? E a minha mãe, né? A minha mãe também. Eu tenho uma mãe, ela é idosa, 74 anos. Também minha filha, você consegue, vamos. E hoje, assim, você vê, você se realiza um pouco, né? A minha mãe não dirige, mas ela me vê dirigindo. Então você vê que fala assim, nossa, mãe. Ela fala, ai, vamos passear e vamos. Então você pode dar um orgulho. Então eles foram fundamentais, né? Foi a base bem sólida mesmo para me conseguir mesmo seguir em frente e conseguir ser o que eu sou hoje, né? Muito bom, Aline, muito bom te ouvir. Acho que você está falando também tem muito a ver com o que a gente fala sobre a rede de apoio, né? Que rede de apoio nós mulheres temos para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, você teve uma rede de apoio fundamental aí. Muito bom, muito bom. Juliana, então agora queria te ouvir. Como é que você acha que a 99 contribui com a independência financeira das mulheres como a Aline? Vocês têm iniciativas específicas para esse público? Você já começou a contar um pouco, né? E é interessante te ouvir quando você fala que só 5% das motoristas parceiras são mulheres contra 60% de passageiras. Então, seria bacana a gente te ouvir um pouco. Claro, a gente sabe que a 99 é uma fonte de renda muito importante. A gente já ouviu diversos relatos de mulheres que saíram de relacionamentos abusivos por terem conquistado a independência financeira através do nosso aplicativo, outras mulheres que conseguiram voltar para o mercado de trabalho pela flexibilidade após terem filhos ou na fase de amamentação. Enfim, a gente sabe que realmente a gente é um ativo de mudança na vida dessas mulheres. Então, por isso, a gente está constantemente ouvindo não só as motoristas parceiras, mas também as passageiras e identificando as necessidades que a sociedade precisa, né? Então, é algo muito constante, realmente. A gente sabe que precisa continuar trabalhando, focando, ouvindo para criar novas iniciativas. E algo que a gente vê de todos os lados que é fundamental é a segurança. Então, esse é o nosso foco. Então, eu posso te dar alguns exemplos de iniciativas que a gente tem hoje para ajudar e dar esse suporte e esse empoderamento para as mulheres, né? Então, a gente tem, por exemplo, o botão 99 Mulher, que é a opção das motoristas parceiras escolherem corridas apenas para passageiras mulheres. A gente também usa a nossa alta tecnologia a nosso favor através de inteligências artificiais. Então, por exemplo, a gente tem uma inteligência que ela identifica mulheres em maiores situações de vulnerabilidade, seja pelo horário, pela região, e a gente conecta para uma corrida mais segura. A gente tem uma outra inteligência que rastreia nos comentários, termos relacionados ao assédio, para priorizar e dar uma tratativa correta que uma situação como essa exige. Então, esses são alguns exemplos.
além de todo o nosso compromisso com a causa que a gente reforça de outras maneiras. Então, um exemplo é a doação de corridas para a Delegacia da Mulher, né? A gente faz esse subsídio, ele começou como algo pontual na campanha de Carnaval Sem Assédio em fevereiro de 2020, e aí com a pandemia, infelizmente, com o aumento, né, da violência doméstica, a gente estendeu, e hoje a gente segue dando esse suporte para as mulheres, incentivando, de fato, o assédio. Eu realmente acredito que a iniciativa privada precisa se posicionar, precisa ampliar e ter um impacto positivo na sociedade e na vida das pessoas. Então, uma possibilidade é também cada vez mais trabalhar com instituições sérias, de credibilidade, que de fato atuam em determinado tema, como a gente, por exemplo, tem agora a parceria com a SOS Justiceiras, que a gente disponibiliza através do app, que mulheres possam fazer denúncia contra assédio, violência doméstica, direto no aplicativo, e também tem o acolhimento das justiceiras. Então, aqui são alguns exemplos de formas que a gente vem trabalhando para garantir essa rede de apoio e ferramenta de empoderamento para essas mulheres. Muito bom, Juliana, obrigada por compartilhar. Eu acho que você traz um ponto que é muito importante nessa discussão toda de igualdade de gênero, né? Todos os atores da sociedade, como a gente falou anteriormente, são importantes para essa pauta. E o setor privado tem um papel super relevante, né? E o setor privado, a gente vê cada vez mais as empresas engajadas, porque diversidade é uma pauta de negócio. O impacto que pode gerar de negócio é muito significativo para além do impacto social, né? Então, a gente sabe que quando você fala da necessidade de ter das mulheres passageiras buscarem mais segurança e ter as mulheres motoristas parceiras é uma forma de pensar nisso. Queria ouvir agora, então, o Rodrigo, que acompanha muitas discussões e movimentos empresariais. O que você tem visto de boas práticas, Rodrigo? O que mais as empresas podem fazer para impactar a sociedade e, obviamente, impactarem os seus negócios e fazerem essa conexão, né? Sociedade e business. Olha, Cláudia, eu tenho trabalhado com temas de empoderamento e liderança feminina há 15 anos, né? Lá em 2007, 2006, 2007, quando eu comecei a trabalhar com o tema, eu acho que a gente evoluiu muito ao longo desses 15 anos, desde que eu comecei até hoje. E eu vi muitas pautas interessantes. Na verdade, acho que a primeira pauta, acho que a Juliana comentou isso também, que faz parte, né, de uma empresa, de um segmento, né, de uma corporação, devolver para a sociedade aquilo que ela recebe da sociedade. Então, esse primeiro trabalho de educação que eu comentei no passado, de educação da alta liderança, sobre a questão da mulher, da liderança feminina, eu acho que é um trabalho extremamente importante, porque você tem um colaborador dentro de casa, você se comunica constantemente com esse colaborador, então, ele estando dentro dessa organização, você consegue educá-lo, né? Eu acho que educá-lo e trazer para ele realmente uma realidade diferente, o quanto essa educação, esse movimento pode impactar realmente a vida de outras pessoas. Mas eu vi, ao longo desse processo, algumas outras práticas que eu queria trazer para vocês, né? A primeira delas, que eu acho que é muito legal, é a questão da mentoria reversa, né? De você trabalhar homens sendo mentorados por mulheres, não necessariamente de uma mesma geração, não necessariamente dentro de um mesmo cargo, às vezes até em cargos diferentes, distintos, porque é importante com que o homem possa ouvir, seja de ouvidos abertos para você conseguir entender exatamente aquilo que acontece na vida daquela mulher, daquela pessoa, e também ouvir um pouco o quanto aquilo impacta para ela, né? O meu sentimento, como eu sinto aquela situação, ou aqueles movimentos que acontecem na organização. Então, acho que esse é um tema super relevante e interessante, que toma tempo de novo, mas que é um tempo muito bem investido para que, de novo, abra os ouvidos dos homens em relação a esse tema. Eu acho que a primeira parte é o processo de atração, né? É uma seleção que reflita a nossa sociedade. A nossa sociedade tem os grupos minoritários e minorizados, e muitas vezes no processo de seleção isso não acontece. A minha prática, de certa forma, é essa, porque essa é a minha função hoje com as organizações, com os meus clientes. Então, quando você faz uma seleção que reflete a sociedade, você, de alguma forma, você está dando oportunidade para pessoas, de novo, sejam minorias, minoritários, minorizados, ou mulheres, ou homens, etc., que você possa eventualmente oferecer um processo de seleção com oportunidade para todas, todos e todas. E eu acho que, por último, a questão da liderança envolvida, mas antes de falar sobre isso, ou melhor, mudando para uma outra prática que eu lembrei agora, que eu acho interessante,
Empresas, organizações, somente de grande porte, que tem toda uma cadeia de stakeholders envolvidos em negócios, eventualmente dentro dessa cadeia produtiva de uma organização, é envolver esses parceiros também na questão de práticas de empoderamento e liderança feminina. Então, me lembro de uma empresa do segmento de consumo que colocou como meta para aquelas organizações ao redor do ecossistema daquela empresa e para os seus stakeholders de que as empresas deveriam ter em cargos de liderança um número X de mulheres para que eles pudessem continuar construindo essa cadeia. Né? Então, de certa forma, é aquele movimento do member get member. Né? Então, você vai, traz uma pessoa, impacta uma pessoa, que impacta outras 10, que impacta outras 50, que impacta toda uma cadeia, e assim vai. E aí você vai, de certa forma, construindo o conceito e trazendo de novo o que é mais importante, que é a comunicação e a voz para as mulheres nesse processo. Muito bom, Rodrigo. Obrigada por compartilhar. Acho que você trouxe um ponto aí do impacto na cadeia que é muito relevante, né? Se a gente consegue, a gente tem dito muito isso, que a gente precisa transformar intencionalidade em ação. E quando as empresas conseguem impactar os seus stakeholders, a sua cadeia, independente de que segmento ela tá conseguindo também fazer um papel importante aí para ter mais pessoas, para a gente atingir o objetivo de desenvolvimento sustentável, que é criar um planeta 50-50 até 2030. Então, muito bom, muito bom. A gente tem aqui algumas perguntas no chat, e aí queria colocar aqui. Acho que o primeiro, uma pergunta que apareceu, um comentário, na verdade, que apareceu aqui o pessoal dando parabéns pelo projeto de mulheres na direção. As passageiras se sentem muito mais seguras com motoristas mulheres. Então, acho que é isso que a gente falou, né, Ju? Se você quiser comentar, mas assim, como é que conecta também com o negócio de vocês? Então, esse movimento. Não sei se você tem algum comentário. Não, é sempre muito bom ouvir, né, e ver que a gente está caminhando, estamos no caminho certo, e a gente vê o potencial que a gente tem, né, a gente sabe, nós mulheres somos a maioria da população, e só 5% da nossa base motoristas, então a gente consegue trazer esses exemplos, como a Aline, para inspirar, para a gente cada vez mais trazer, e deixarem as passageiras mais seguras, por terem motoristas, mulheres e também as motoristas, com essas passageiras. Então, é realmente uma rede que a gente está constantemente tentando evoluir. Então, muito bom ouvir que o pessoal também está sentindo isso. Muito bom. Ainda nessa linha, né, que a gente está falando aqui, trazendo a Aline com a pílula, com a história dela. Aline, tem uma pergunta aqui para você. Você já sofreu preconceito por ser uma motorista mulher? Acho que essa é a primeira, Aline, que a gente queria te ouvir. Gente, eu nunca sofri preconceito por ser mulher. Muito pelo contrário. Quando entra mulheres, ai, que legal, a motorista mulher. Quando é homem, também elogia, fala, nossa, parabéns pela coragem, eu me senti mais seguro. Às vezes já aconteceu o caso de homens falar, nossa, você é mulher e dirige super bem. Eu falei, lógico, sou mulher, mulher é top. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito, não. Eles adoram. Muito bom. E aí, completando a pergunta, Aline, você já contou sua história para outras passageiras? E aí, a gente queria te ouvir também, já que você está inspirando tanta gente aqui, quais são seus planos e seus sonhos? Veio essa pergunta aqui para a gente. A primeira pergunta, peraí, foi duas, né? A primeira pergunta é se você já compartilhou com outras passageiras. Você já contou sua história para outras passageiras? Ah, sim, sim. Eu já conversei com bastante passageiras, já contei. E para as motoristas também, né? Que a gente tem grupos, né, no WhatsApp, enfim, a gente almoça. E uma contra, né? É tipo uma corrente de mulheres, né? Que venceram com várias superações. E as passageiras amam, elogia, né? É muito legal. É muito legal, eu conto bastante essa história. Hoje eu consigo contar sem chorar e é muito legal. Muito e a outra pergunta é... Seus sonhos, seus planos. Quais são seus planos? Ah, meus planos! Nossa, tenho muitos planos, muitos planos. Eu estava ouvindo a Helena falando aí, né? Assim, eu viajei, mas um dos meus planos eu quero me formar, né? Eu gosto muito de fazer serviço social, quero trabalhar nessa área que eu amo de paixão. Eu tenho muitos planos, se eu for contar aqui não dá, mas um desses é
eu quero participar, montar uma ONG, fazer uma faculdade, né, de assistência social e trabalhar com isso, ajudando pessoas e mulheres. Enfim, é isso, um dos meus sonhos. Muito bom, Aline, que bom te ouvir. Gente, se deixar, nós vamos aqui por mais, né, algum tempo pela frente, porque essa é uma conversa muito gostosa, mas estamos chegando no final, então quero, em nome de todo o grupo aqui, agradecer muito os participantes, Gisela, Rodrigo, Helena, Aline, Ju, mas antes disso eu vou pedir, assim, já que estamos falando aqui de uma noite para iluminar, né, de mulheres para iluminar, queria que vocês deixassem uma mensagem final. Como vocês podem iluminar aí quem está assistindo a gente, para que a gente consiga construir um planeta com menos desigualdade, um planeta mais inclusivo para todas, todos e todes. Então, vou chamando aqui, vocês puderem fazer os comentários finais. A primeira, Aline. Doando mais amor, tendo mais empatia, né? A gente ilumina o mundo, fazendo bem, ajudando. A gente vai iluminando outras mulheres. E outras pessoas, todos. Muito bom, Aline. Você já está iluminando aí com a sua história muita gente, vai iluminar muita gente. Muito bom. Rodrigo? Eu vou tomar a liberdade de plagiar uma pessoa, uma mulher que eu admiro muito, e acho que a Helena vai concordar comigo, que ela falou muito isso na fala dela, e vai ser legal eu comentar. A Melinda Gates, que foi eleita a 5ª mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes, né, fundadora da Fundação Bill and Melinda Gates, é uma mulher super empoderada, etc. Ela tem uma frase que eu gosto muito, e é uma frase que eu trago e levo para os meus bate-papos. Uma mulher com uma voz é, por definição, uma mulher forte. Né? Então, acho que a Helena falou muito sobre essa questão de dar espaço, dar voz, dar lugar de fala para as mulheres. Então, uma mulher com voz é, por definição, uma mulher forte. Esse é o recado que eu queria deixar para todas, todos e todos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rodrigo. Que a gente tenha mais aliados como você nessa discussão. Muito bom ter você aqui. Agora eu queria ouvir a Ju. Ju, seu recado. Eu queria também compartilhar uma frase que eu gosto muito da Audre Lorde, que é uma escritora americana feminista, que ela diz assim: eu não serei livre enquanto uma mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Então, acho que essa frase tem tudo a ver com esse assunto, com esse bate-papo nosso aqui, que é uma questão da sociedade, da iniciativa privada, do individual, do coletivo, do homem e da mulher. Então, como todo mundo precisa, de fato, trazer isso na conversa, no debate e ser uma luta de todos. Muito bom. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Helena? Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade, foi rapidinho, mas foi super produtivo. Se for para dizer como iluminar o mundo, né? Eu acredito muito que a gente precisa pensar coletivamente. Eu acho que o nosso papel é passar o bastão para quem está vindo, é pavimentar o caminho para quem está chegando, muitas vezes ser farol. Então, eu acredito que é ser farol, é apontar caminhos e possibilidades. Como a gente sempre fala no plano de menina, tem um plano, né? E quem sabe fazê-lo deveria apoiar a todas as outras. E, seguindo aqui as minhas amigas e meu amigo dessa noite, vou deixar uma frase que é de Conceição Evaristo, que é uma grande intelectual, uma das principais escritoras negras desse país, que ela fala: uma paixão profunda é a boia que me emerge. Então, tenham paixão, tenham aquilo que vocês acreditam, tenham um plano, e eu acredito que é isso que vai levar a gente a chegar onde a gente realmente deveria estar, enquanto mulheres negras, enquanto mulheres cis, mulheres trans, mulheres indígenas e todos os outros recortes e todas as possibilidades de ser mulher e existir enquanto mulher nesse país. Então, nossa paixão é a nossa boia que nos emerge. Tenham um plano, vamos ser farol. Quem chegou primeiro, faça os apontamentos do caminho para quem está vindo. Tem um grupo de meninas que podem ir muito mais além do que a gente já chegou aqui até agora. Que lindo.
Muito bonita essa frase, muito bom, é isso mesmo. Acho que a gente nunca falou tanto de diversidade, foi tão pouco inclusivo, né? Então, que a gente possa ter um mundo com mais tolerância também, né? E troca e complementariedade, maravilhosa. E para fechar a noite de hoje, eu peço à nossa querida Gisela, como é que você vai lá iluminar o mundo? Já fazendo esse filme é uma forma, né, Gi? Mas como é que você segue aí iluminando o seu recado final? Olha, primeiramente com todos vocês, né? Eu acho que ninguém ilumina o mundo sozinho, mas assim, sendo íntegro consigo próprio, né? Tendo fidelidade aos seus ideais, eu acho que isso é muito importante, né? Em todas as circunstâncias, porque os desafios não param, né? Eles estão o tempo todo à nossa volta. Então, a gente podendo fazer esse diálogo que a gente está fazendo hoje, por exemplo, é um grande passo que nós estamos dando, assim como o filme. E eu já quero deixar um recadinho, vou aproveitar meus minutos finais, né, que o filme de 37 minutos estará disponível, são as últimas apresentações deste ano, então, por favor, pessoal, pode assistir, pode convidar todo mundo, a gente vai estar aqui mesmo no canal da Ensaiei, até o dia 15 de novembro, que é segunda-feira, feriado, então pegando o final de semana, e a Pílula da Aline já estará disponível amanhã nas nossas redes sociais de Mulheres Iluminando o Mundo e também da Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas, que realiza esse projeto. E só para terminar, né, Cláudia, eu não posso deixar de agradecer, porque senão não seria correto. Então, a lista é muito grande, a gente, infelizmente, não consegue agradecer a todos, mas todos estão creditados, né, no final do filme, no final das pílulas, então, por favor, todos leiam, né, os créditos finais, mas queria aqui agradecer essa rodada maravilhosa, todos que puderam participar hoje, os patrocinadores, né, os nossos copatrocinadores, então, tô com uma colinha aqui para não demorar muito, né, mas a ONU Mulheres, que foi fundamental em todo esse processo, o Pacto Global da ONU, também fundamental. Nós temos outros apoiadores incríveis, como a Associação Brasileira dos Bancos Internacionais, a Talences Group, aqui representada também pelo Rodrigo, 30% Club, né? E temos aí os nossos patrocinadores muito especiais, a UI, a Arteris, a 99, os copatrocinadores, a BN Anglo e Sumitomo, e também aqui o apoio cultural da Ensaiei TV, que eu agradeço bastante, e agradeço muito essa oportunidade e espero todos vocês aí nos próximos Conversas que Iluminam. Vai ter muita novidade por aí, viu, gente? Acompanhem as redes sociais. Muito obrigada, gente. Não, com isso... Opa! Encerramos a noite de hoje, era isso. Obrigada a todos e todas, mais uma vez. Muito obrigada, foi um prazer, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Foi um prazer. Todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.